Atenção, equipe de reportagem famosa. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois de muita conversa e um pouco de pressão do prefeito, a CPI da água foi aprovada em sessão extraordinária na Câmara. O assunto era polêmico, o problema de abastecimento de água da capital, mas não houve muitas discussões. No plenário, várias cadeiras vazias. E eu fico triste porque a gente percebe que no decorrer da semana é um discurso acalorado, inflamado, mas quando vem a empresa e a ação, que é o momento ímpar da gente colocar eles na parede, a gente percebe o grande a ausência dos mesmos. Enquanto alguns parlamentares se reuniam fora do auditório Adriano Jorge, durante a manhã, a Águas do Amazonas afirmou que os investimentos necessários foram feitos. O investimento já foi feito, nós temos aí a rede de água na frente de 95% das casas, para que a água chegue. Precisa agora trabalhar na educação, no fortalecimento institucional. O fato é que nenhuma empresa vai ter capacidade de antecipar 20 anos de investimento de uma única vez. Não é a primeira vez que o abastecimento de água da capital é colocado em pauta aqui na CMM. Vereadores já pediram a instauração de inquérito e há na casa uma comissão para apurar o assunto. Mas hoje, o presidente Isaac Tayá anunciou uma CPI. Ela vai ser a segunda sobre a empresa concessionária. A primeira foi em 2005. O início da investigação foi confirmado logo após a audiência, numa sessão extraordinária que durou poucos minutos. Anuncio aos senhores vereadores que estamos instalando a CPI do serviço de abastecimento de água. Todo esse imbróglio poderia ser evitado se nós tivéssemos um entendimento do Executivo em retirar a concessão. Não houve esse entendimento, cabe à Câmara investigar, mesmo estando no ano eleitoral, para dar um norte daquilo que querem investigar em relação ao contrato. A CPI já era esperada. Apesar da maioria dos vereadores ser contra a instauração, a orientação do prefeito Amazonino Mendes é que ela fosse criada. Como líder do prefeito, a orientação dele para a bancada é que não há nenhum óbice à CPI. Acho que o processo prático não funcionará, mas apoio e assino a CPI e votarei a favor se vier ao plenário. Ao meu ver, é esquisito uma CPI a 3 meses de uma convenção. Por que a que eu propus em 2009 não foi deliberado? Por que eu fiquei em 2010 falando praticamente para as paredes e também não foi deliberada a CPI que eu era o autor? E por que só agora, a 3 meses de uma eleição, querem instalar uma CPI? É muito estranho. Até a próxima quarta-feira vão ser anunciados os membros da CPI. O único vereador confirmado é Valdemir José, do PT. Hoje teve paralisação nacional dos professores. Aqui em Manaus, as aulas não foram interrompidas. O protesto foi nas ruas da capital e acabou com um banho de estudantes no espelho d'água da Assembleia Legislativa. Os estudantes entraram na água em apoio aos professores, que reivindicam o pagamento do piso nacional em todos os municípios do Amazonas. O banho de cerca de 10 minutos foi para chamar a atenção dos deputados. A gente não faria um ato se não fosse para chamar a atenção e tirar os deputados um pouco do conforto da casa. Acredito que a manifestação surpreendeu os policiais da casa, mas de forma alguma a nossa intenção era depredar o patrimônio público. A gente vem aqui reivindicar e a reivindicação é muito justa. E a estratégia deu certo. Depois do banho, eles foram recebidos pelos parlamentares. Foi estreado o espelho d'água e que as águas do espelho possam abençoar essa luta, que é uma luta que deva ser de todos os brasileiros, de todos os amazonenses. Os professores pedem salário base de R$ 1.451 por 40 horas semanais de trabalho no Amazonas. Hoje, além de Manaus, poucas prefeituras cumprem a lei. Porque a gente sabe que na maioria dos municípios aqui no nosso estado, eles não pagam, os professores não recebem o piso salarial nacional como está estabelecido em lei. O protesto ainda seguiu pelas ruas da zona centro e centro-sul da capital. E foram aprovados hoje os projetos de lei que instituem reajustes salariais de policiais militares, civis e bombeiros do Amazonas. O aumento para os PMs e bombeiros vai ser gradativo até 2016. Este ano o índice é de 11,3% e chegará quase ao dobro em 5 anos. Com isso, o menor salário de soldado fica R$ 1.912,36 e deve superar
os R$ 3.300 em 2016. Um princípio de incêndio na escola Nossa Senhora Aparecida, no centro de Manaus, deixou alunos assustados na manhã de hoje. Era intervalo de aula. Poucos alunos estavam na sala conversando com o professor do horário quando o ar-condicionado começou a pegar fogo. A direção da escola usou esse hidrante para apagar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. 2 alunas passaram mal. As aulas foram suspensas, mas, segundo a Defesa Civil, o prédio não foi comprometido. Em instantes, peixe seco produzido em Maraã é negociado com entidades das Nações Unidas de combate à fome. E ainda o aumento na procura pelos postos de saúde depois do primeiro registro de morte por H1N1 este ano aqui no Amazonas.